Olá a todos, hoje nós vamos ver a nossa 20ª aula da nossa apostila do curso básico de Espiritismo. E hoje vamos estudar sobre a lei de destruição. Então vamos lá, destruição necessária. A destruição é uma lei da natureza, porque é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Por isso que as chamas de destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e melhoria dos seres vivos. Essa questão deixa bem clara a ideia de que a lei de destruição é tão somente parte complementar do processo evolutivo de todas as coisas e seres do universo e que, portanto, cumpre um desígnio providencial de Deus. Assim é que a palavra destruição tem um significado maior e mais abrangente do que o próprio termo supõe, pois a destruição recíproca dos seres vivos parece, à primeira vista, não estar de acordo com a bondade e a justiça divina. Ao invés do sentido literal de aniquilamento, é preciso entendê-la enquanto transformação, renovação, tanto física quanto moral, que se presta aos desígnios do Criador. O homem, enquanto inteligência finita, submetido que está aos estreitos limites da matéria, consegue compreender apenas alguns pormenores dessa realidade transcendental da natureza divina e, portanto, não tem a compreensão global das leis eternas e imutáveis do Criador. Então, a lei de destruição é necessária para a renovação. A gente só vê um aspecto dessa lei, né? Por isso dá a impressão que se acaba tudo, se destrói, acabou. Não é assim. Aquilo que para nós aparentemente é o fim, na realidade é o início de uma nova etapa, de uma transformação, de prosseguimento da vida. Então a gente tem que procurar compreender sob outra ótica isso daí, né? Não é a morte, por exemplo, do corpo físico, não é o fim, é o início de uma outra vida, da vida, em todo o seu esplendor. Então, e assim é com todas as coisas, né? Os seres vivos e também os inanimados. Há o fim, entre aspas, para que possa haver um novo começo, né? Olha que interessante. Por exemplo, vamos voltar para nós, seres, né, considerados superiores da criação aqui da Terra, bem entendido. Quando o nosso corpo fica velho, ele já não atende mais às necessidades do espírito, nem que a gente queira, não vai mais. As células já foram se desgastando todas, já entra em colapso o organismo inteiro. Não adianta a gente querer manter esse corpo, que ele já não corresponde mais aos anseios do espírito. Então, há a morte desse corpo físico, porém nós, espíritos, continuamos exatamente iguais. E depois, né, numa próxima oportunidade, numa próxima encarnação, vamos pegar um corpo novinho em folha e desenvolver, né? Esse corpo vai se desenvolver e tal, vamos ter as nossas oportunidades todas renovadas. E o interessante é que da reencarnação é que nós vamos recomeçar exatamente do ponto onde paramos nesta encarnação aqui. Terminando esta encarnação, a próxima que nós vamos iniciar do ponto onde paramos nessa. É bem interessante isso. O ciclo biológico da vida, destruição, renascimento e regeneração é uma transformação contínua que visa o aperfeiçoamento dos seres vivos. É um vir a ser ininterrupto,
onde cada ciclo representa apenas facetas combinadas entre si, que compõem a manifestação de um todo indestrutível, o Espírito. Assim, o que se destrói sob o imperativo desta lei é tão somente o invólucro exterior, a parte material que serve de instrumento de trabalho para o Espírito, que molda e o adequa segundo suas condições evolutivas. Este invólucro se destrói aqui, para renovar-se mais adiante, em outras existências, transmudando-se em instrumento mais aperfeiçoado, mais adequado às novas exigências do espírito, que estará também mais enriquecido e capacitado para exigir formas de manifestação mais condizentes com a sua realidade espiritual. Então a gente vai também se melhorando, além de retomar o ponto de partida nosso ser exatamente de onde paramos na existência anterior. Nós ainda vamos aprender muito mais coisas, vamos ter a oportunidade de renovar outras, de nos adequar às condições onde fomos chamados a viver e vamos com certeza sempre nos melhorando como o espírito imortal que somos. Vamos aprendendo novos valores, vamos tendo novas oportunidades. Isso é muito bom. Para se nutrirem, os seres vivos destroem-se entre si, mas apenas para obedecer ao equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e de destruição conjugados. Muito embora a destruição, enquanto transformação, seja imprescindível para a regeneração dos seres, a natureza lhes dá os meios de preservação e conservação para que nada ocorra antes do tempo justo. Se assim não fosse, a destruição não seria então renovação, já que estaria entravando o desenvolvimento do princípio inteligente, prematuro então para tais progressos. Então, veja bem, tudo ocorre exatamente no tempo certo, no tempo previsto. Nada dessa transformação vai ocorrer antes do tempo, exceto quando o homem pratica o suicídio. Aí ele estará voltando antes do tempo previsto. E o sofrimento dele será terrível, terrível. Porque quando ele vê que ele só matou o corpo e ele continua vivo, o sofrimento é imenso. Não só a dor moral, mas ele vai ter a sua condição bloqueada por algum tempo, condição evolutiva. Ele vai ficar agarrado ao corpo que está em decomposição. Ele vai sentir os horrores da decomposição. O problema que o levou ao suicídio permanece, não foi solucionado. E ele fica naquele momento, ele cristaliza aquele momento do desencarne, aquele momento do suicídio. Se foi com um tiro no ouvido, por exemplo, ele vai ficar durante o tempo que era para durar a sua encarnação aqui na Terra. Via de regra, tá? Tem exceções, mas normalmente é assim. Ele vai ficar agarrado ao corpo durante o tempo que ele tinha para sobreviver aqui na Terra. E raramente ele vai se arrepender, vai ter condições de compreender algo antes disso. Há casos que sim, mas são poucos. E aí ele vai experimentar outra situação muito para ele. Aquele momento para ele parece que é eterno, nunca acaba, né? Ele vai ficar ouvindo aquele tiro como se estivesse estourando a cabeça a todo momento. Se foi por enforcamento, ele vai ficar tentando respirar e não consegue, o tempo inteiro assim, durante o tempo que era para ele permanecer aqui na Terra. Além disso tudo, ele vai sentir os horrores da decomposição, seu corpo apodrecendo, os vermes roendo, vai sentir dor, tudo. É horrível. Então, nunca
pensem nisso, por pior que seja o seu problema. Suicídio jamais, né? Porque na maioria das vezes, a solução para aquele problema que parece que não tem solução nenhuma, que não tem fim, que não terá solução, está muito mais próxima do que nós imaginamos. Basta que a gente tenha um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência, que as coisas vão se ajeitando e quando a gente menos espera, resolve o problema. Mas é preciso ter fé em Deus, é preciso acreditar. Bom, vamos continuando. Para se nutrirem, os seres vivos destroem-se entre si, mas apenas para obedecer ao equilíbrio natural decorrente das leis de conservação e de destruição conjugados. Muito embora a destruição, enquanto transformação, seja imprescindível para a regeneração dos seres, a natureza lhes dá os meios de preservação e conservação, para que nada ocorra antes do tempo justo. Se assim não fosse, a destruição não seria então renovação, já que estaria entravando o desenvolvimento do princípio inteligente, prematuro então para tais progressos. Eu quis ler novamente esse parágrafo para ficar bem gravado que essa transformação é necessária para que a gente possa se regenerar, porém jamais antes do tempo. Tá? Vamos aguardar o nosso tempo. Eu quis ler novamente para que ficasse bem gravado isso. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação, e esse instinto o sustenta nas suas provas. O instinto de conservação faz com que o homem passe a repelir a ideia da morte e lute pelo prolongamento de sua vida. Deste modo, cabe tão somente a ele aproveitar ou não as oportunidades de crescimento que a jornada terrestre proporciona. Em mundos mais evoluídos, onde as condições da existência material são mais depuradas, as leis morais são adequadas aos seus habitantes. Consequentemente, a lei de destruição também é mais branda, pois estará sempre diretamente relacionada com o desenvolvimento intelectual e moral dos seres que habitam tais mundos. Com certeza, se é uma vida assim mais sutil, né, menos grosseira, como a nossa aqui, os problemas também, a destruição será mais suave, mais branda, né, a transformação necessária também. Então, mundos mais elevados. Os mundos inferiores é pior que o nosso aqui. Então, é tudo relativo. Destruição abusiva. A destruição que ultrapassar os limites de segurança e necessidade, como o da caça enquanto mero lazer, por exemplo, revela o atraso moral do espírito. Pois que toda destruição sem um objetivo útil denota transgressão às leis de Deus. O homem tem o direito de destruição sobre os seres inferiores da criação, como os animais e as plantas, a fim de prover sua nutrição e segurança. Mas o abuso desse direito, por interesse econômico, poder ou crueldade, é prejudicial e ele responderá pelos seus excessos. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Então, temos que saber aquilo que nos é necessário, daquilo que é supérfluo, prazer, a caça por necessidade, sem nenhum problema. A caça por esporte, pelo prazer de matar, já não é legal. Já está indo contra as leis de Deus. Então a gente tem que ter limites para tudo. Caça por esporte, veja bem. Aquele serzinho que a gente está matando, ele tem vida. É um ser vivo. Ele sente dor. E a gente tem prazer em ver ele morrer. Que prazer mórbido é esse?
Lógico que a gente mata os animais para a gente se alimentar, é uma necessidade. Mas a gente faz por necessidade, causando o mínimo de dor para os bichinhos. Agora você simplesmente ficar numa tocaia, dar um tiro no bichinho que está procurando alimento, se alimentando, por prazer, que prazer é esse? Prazer mórbido, né? Então, e além disso, é contra as leis de Deus. Por outro lado, o escrúpulo exagerado na preservação de animais ou plantas pode levar à idolatria e ao fanatismo, gerando medo e superstição. Portanto, tal preservação não chega a ser mérito para o homem, que estará entravando o seu progresso espiritual. Então é outro fator. A caça por esporte não é legal. Porém, se você não quer de forma alguma, né, caçar para se alimentar, você estará destruindo o seu corpo, depauperando as suas forças. Isso também é prejudicial. Então, é necessário? É. Mas mate somente aquilo que for necessário para a sua alimentação. E sem judiar, sem causar dor. Né? Cause o menos sofrimento possível. É assim que você encontra o equilíbrio. Flagelos destruidores. Nós vamos agora para um outro tópico. Vamos tentar entender o que são. Para se entender por que ocorrem os flagelos destruidores, é preciso abstrair-se das coisas puramente materiais que compõem o curto espaço de uma encarnação, para adentrar através do pensamento no contexto da vida espiritual. Só assim o homem verá que até mesmo na destruição existe harmonia e equilíbrio, enquanto transformação regenerativa, porque tudo revela uma necessidade evolutiva que escapa aos olhos materiais e que tudo tem uma razão de ser. Dessa perspectiva, os flagelos são apenas transtornos inevitáveis no processo geral de evolução do planeta, porque eles propiciam, de um lado, a regeneração moral dos espíritos e, de outro, a aceleração do progresso intelectual da humanidade. Tais flagelos naturais, como as inundações, as intempéries que obstruem a agricultura, os terremotos, vendavais, etc., são agentes transformadores da Terra e que, por certo, haverão de ser amenizados no futuro, quando o homem já mais espiritualizado souber respeitar as leis da natureza. Os flagelos destruidores, portanto, representam tão somente ajustes que fazem parte do perfeito mecanismo dos mundos que povoam o universo, onde cada inteligência tem o seu papel a cumprir, segundo os impulsos das leis divinas, que mantêm a unidade na criação. Apesar do aparente mal que ocasionam, determinam significativas mudanças físicas, porque frequentemente alteram as condições de uma determinada região, proporcionando, no futuro, melhores condições de aproveitamento para a humanidade. Consequentemente, beneficiam fisicamente o planeta, não apenas pela renovação de seus elementos, mas, principalmente, porque despertam no homem, pela dor, sua consciência religiosa, tanto para os que desencarnam em circunstâncias traumáticas, quanto para os que vivenciam as consequências dolorosas de tal devastação. Normalmente, quando ocorrem essas catástrofes, o povo se solidariza com as vítimas. A caridade se faz presente, a solidariedade, enfim. Há uma melhora no quadro moral das pessoas. A caridade passa a ser praticada por prazer de ajudar e não mais por interesse de receber algo em troca. Simplesmente você vê aquela pessoa naquela necessidade, você vai e ajuda sem pensar em nada, simplesmente por ajudar. E isso é muito bom.
para desenvolver outros sentimentos necessários à nossa evolução. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, demonstrar sua paciência e sua resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio, de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. Além dos flagelos naturais, aos que decorrem da imprudência e ignorância do próprio homem, como o desmatamento, as poluições ambientais, a fome, a guerra, etc. À medida que seus conhecimentos se alargam, que a ciência se coloca ao seu alcance, o homem concebe meios adequados de prevenção ou neutralização de tais flagelos. É assim que o caminho evolutivo a ser percorrido pelo espírito será a conquista não apenas da inteligência, que iria lhe conferir o bem-estar material ao contornar os transtornos físicos, mas, principalmente, promover a caridade, a fraternidade e a solidariedade entre seus irmãos, para assegurar finalmente seu bem-estar moral. Olha que interessante, né? Então, até num momento de dor, ocorrem condições propícias para o desenvolvimento dessas virtudes: caridade, fraternidade, amor ao próximo. São dores que encontra no semelhante um ombro amigo, porque aqui as vítimas estão ali carentes de tudo, perderam tudo às vezes, encontram pessoas boas, caridosas, que auxiliam, que amparam, que ajudam, e desenvolve esses sentimentos. É muito bom. E também, como disse anteriormente, essas tragédias, essas coisas, têm o seu objetivo. Não ocorre só para que desenvolva a caridade e tal. Não. Elas ocorrem com um objetivo de sanar um ambiente, de promover mudanças necessárias naquela região, naquele ambiente. Nada ocorre por acaso ou por um motivo banal. Tem um motivo bem mais profundo, bem mais intenso, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Guerras. Ao contrário dos flagelos naturais, as guerras são provocadas pelo egoísmo e pela dureza dos sentimentos do homem. Neste caso, a destruição caracteriza-se como sendo abusiva, porque atenta contra a vida dos seus semelhantes, revelando toda a inferioridade e a ignorância do ser humano em relação ao conhecimento das leis divinas. Os povos, ainda primitivos em seu desenvolvimento espiritual, não conhecem outro direito que não seja o do mais forte. Por isso, a guerra para eles é tida como sendo um estado normal. Porém, quando estes povos evoluírem e souberem promulgar suas leis de acordo com as leis de Deus, haverá então a fraternidade entre os homens. Infelizmente, a gente ainda está um pouco longe disso, porque ainda temos muitas guerras no mundo. E como disse aqui, a guerra é um estado primitivo do homem. É aquele egoísmo feroz, é a lei do mais forte que tenta imperar. Então, quando o homem aprender a ser menos egoísta, a ser mais caridoso, as guerras tenderão a desaparecer. Assassínio. O assassínio sempre se constitui em grave crime perante as leis divinas, pois todo aquele que tira a vida do seu semelhante interrompe uma existência, e nessa interrupção está justamente o dano maior, ao provocar o término de uma jornada evolutiva que poderia ser promissora. Deve-se também, até mesmo no caso de legítima defesa, evitar a morte do agressor, pois a vida é uma bênção e não compete ao homem abreviá-la em nenhuma circunstância.
Então, né, no próprio mandamento, né, nos 10 mandamentos que Moisés recebeu, tem lá no 5º mandamento: não matarás. Então é um crime muito pavoroso, e a lei de causa e efeito não tem como escapar dela, né? Se você tirou a vida de uma pessoa, você matou, você vai ter que resgatar esse crime. De que maneira? Devolvendo o corpo para aquele que você tirou. Mas como? Através da reencarnação. Você vai devolver esse corpo para ele. Muito provavelmente será seu filho ou sua filha. Dessa forma você vai estar devolvendo o corpo para ele. E também a lei do amor que rege, né, o relacionamento pai e filhos, para que seja sanado aquele ódio, né? Ninguém mata à toa, sem nenhum motivo. Mata um instinto de ódio, de vingança, de coisas assim. Então a lei do amor tem que apagar tudo isso. Daí vem na mesma família, como pai e filhos, e acaba... É difícil, sim. São aqueles relacionamentos bem conflituosos, bem difíceis, mas que deve imperar a lei do amor. No caso de assassinatos praticados durante a guerra, o homem só não é culpado quando constrangido pela força, mas responderá pelas crueldades que possa vir a praticar. Seu sentimento humanitário será levado em conta no âmbito da justiça divina. Então, na guerra, o homem ele é obrigado a matar, né? É obrigado pelas leis do seu país. Mas ele não precisa ser cruel. Ele não precisa usar de crueldade contra o inimigo. Se ele usar, ele é culpado, sim, pelas mortes que ele praticar, usando de crueldade. Então, tudo é levado em conta, absolutamente tudo. Crueldade. O sentimento de crueldade representa o que é de pior no instinto da destruição. Porém, é preciso salientar que se a destruição é, por vezes, uma necessidade circunstancial, não significa ser ela um endosso para a crueldade se manifestar. Ela é sempre o resultado da má índole de algumas criaturas atrasadas moralmente, preocupadas apenas com o seu bem-estar. Então, todas as situações são levadas em conta. E quando a pessoa pratica a crueldade nas suas ações necessárias, muitas vezes, né, por estar cumprindo ordens, mas não precisa ser cruel. Se ele usa de crueldade, é porque ele ainda é um ser bem inferior e vai ter muito, muito, muito que espiar ainda e muito que aprender. Pena de morte. Embora a lei de conservação atribua ao homem o direito de preservar a própria vida, ele não deverá usar esse direito para eliminar da sociedade um membro considerado perigoso. O próprio homem descobrirá outros meios de se preservar do perigo, sem ser o de matar. A pena de morte fecha ao réu as portas do arrependimento, frustrando-lhe as oportunidades de renovação. Cabe ao homem a obrigação moral de proporcionar àquele que errou a oportunidade de corrigir seus erros. Então, mesmo para os piores criminosos, a gente não deve aplicar a pena de morte. Ele pode ficar na prisão perpétua, por exemplo, né, se for o caso, dependendo, né, dos crimes praticados, mas não deve morrer, não deve ser cortada a sua vida. A pena de morte deverá ser banida das sociedades civilizadas. Jamais foi uma necessidade, mesmo entre os povos mais antigos. Porém, o homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Mas, à medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Então a gente
nunca, como disse aqui, nunca foi uma necessidade matar. Mesmo porque a gente sabe que a morte, você matar, você só mata o corpo, a vestimenta do espírito, mas o espírito você não mata, ele fica aí, e ele fica fazendo desordem, e ele fica te perseguindo. Então, né, seria uma solução não muito viável, não seria a melhor solução. A melhor solução para a sociedade seria deixar essa pessoa numa casa de recuperação, ensinar coisas boas para ele. É lógico que talvez nesta vida ele não tenha mais condições de retornar à sociedade, porque se retornar ele vai cometer crimes novamente, não vai se modificar. Mas os ensinamentos que ele receber agora vão ficar gravados no seu subconsciente, e numa próxima vida eles serão muito úteis para ele, muito úteis. Então, por isso a necessidade. Bom, pessoal, aqui termina a nossa 20ª aula. Para a próxima, nós vamos, na 21ª aula, nós vamos ver sobre a lei de sociedade. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.